falar hoje sobre a possibilidade do vírus da Covid-19 estar presente no frango ou outros animais criados a partir do confinamento que surgiu aí no modelo predatório do agronegócio. Na semana passada, a China denunciou que uma amostra de asas de frango congeladas importadas do Brasil estavam contaminadas pelo coronavírus. O frango era proveniente de um frigorífico de Santa Catarina. E para falar sobre esse assunto e outros, a gente convidou a Larissa Mias Bombardi, pesquisadora, professora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos do Brasil e Conexões com a União Europeia. Olá, Larissa, bom dia. Oi, Marilu, bom dia. Larissa, bom, por causa dessa denúncia da China, as Filipinas suspenderam a importação de carne de frango do Brasil. Técnicos da Organização Mundial da Saúde disseram que não há ainda evidências científicas de que o alimento ou essa cadeia de produção transmitam o vírus da Covid-19. A técnica da OMS, a Maria Van Kerkhove, afirmou que o coronavírus pode ser eliminado quando cozinhamos o alimento. E a gente lembrou da tese que você citou num desses dias aqui no Jornal Brasil Atual, do pesquisador norte-americano Robbie Wallace. Grandes fazendas produzem grandes gripes. Como é que você viu também essa notícia, a resposta da OMS? Como é que você está acompanhando essa questão, Larissa? A gente já vinha falando sobre isso, né, Marilu? Tem dois elementos que eu acho que a gente tem que pensar, que é esse trazido pelo Robbie Wallace e outros pesquisadores que trazem essa hipótese de que é possível que os animais criados dessa forma como eles são criados, nesse modelo industrial da criação animal, que eles têm sido um grande vetor da pandemia. Então, o Robbie Wallace trabalha nessa perspectiva, não só ele, também tem um veterinário da Universidade Autônoma do México que tem isso como hipótese, tem essa ideia como tese, a própria Ebola, o Robbie Wallace traz essa ideia. Qual é a ideia? De que com a das matas, das florestas nativas, os vírus eles se espalham rapidamente e vão chegar nos locais de, digamos assim, de habitação humana e vão encontrar animais que vivem imunodeprimidos. Por que esses animais vivem imunodeprimidos? Qual é essa característica dessa produção animal de animais, industrial de animais? Eles vivem confinados. Quando eu digo confinado, não é um lugar muito pequeno, é simplesmente sem lugar algum para se deslocar, sem possibilidade de ter acesso ao sol, ao ar livre, ao próprio solo. E como eles vivem nessa condição, que é uma condição exatamente contrária a qualquer hábito desses animais, que eu diria que são os animais que mais são consumidos enquanto alimento no mundo, que são os porcos, os frangos e os bois, que tem como hábitos alimentares chafurdar, ciscar e pastar, enfim, quando você tira essa possibilidade, coloca esses animais num lugar extremamente reduzido, são animais que se alimentam e defecam no mesmo lugar, praticamente no mesmo lugar, são alimentados com ração transgênica, em geral recebem também antibióticos e outros fármacos na sua dieta, eles têm uma saúde super frágil. Então, qual a hipótese trabalhada por esses autores? É de que é possível que o vírus tenha encontrado esses animais como receptáculo, vamos dizer assim, como corpos vulneráveis e dali mutaram para os seres humanos. Não é o primeiro caso, a gente tem a gripe suína, a gripe aviária, enfim, inclusive a gente tem esses nomes, né? E o coronavírus a Covid-19, essa doença, né, o SARS-CoV-2 é uma variação, né? Uma variação, é uma gripe, né? Mais severa, toma porções severas, mas enfim, toda essa discussão vem sendo feita. Então, isso por um lado. Por outro lado, essa declaração da OMS ainda não há evidências científicas, né? Eu vi já alguns autores que publicaram na The Lancet sugerindo que mesmo que sejam feitos transplantes, eles sugerem que, por exemplo, em casos de utilização de membranas ou algum ou partes do corpo, que esses animais sejam testados. Então, a afirmação dela é curiosa, porque não há uma afirmação categórica dizendo não há menor risco de que esses animais transmitam. Então, quais são as declarações? Não há ainda evidências científicas, mas
cozinhem o frango. Então, veja, é óbvio, né, que o que está posto, claro que está tudo muito novo, isso ainda está sendo muito discutido no nosso próprio artigo, como você, né, como a gente já conversou, a gente está tateando, né, estamos no campo das hipóteses, mas agora digamos, essa decisão da China, que não é uma decisão só com frangos brasileiros, já aconteceu há um mês atrás com carne oriunda dos Estados Unidos. Então, há, sim, né, traços, eles dizem traços do SARS-CoV-2 presentes na carne do frango, na carne de boi, na carne de porco. Então, é algo que existe, né? Mas, ao mesmo tempo, todo o discurso oficial é o discurso da precaução, né? De que não há evidências, mas vamos cozinhar bem a carne para comer. Então, a gente, claro, está tudo muito novo, a gente está trabalhando com hipóteses, mas as evidências espaciais, a gente vai poder falar delas, elas mostram uma correlação preocupante, no mínimo preocupante, no mínimo como um sinal de algo que a gente tem que investigar com muito cuidado. Sim, agora, Larissa, você publicou um novo artigo, né, científico, junto com outros pesquisadores, com mapas, que faz essa relação entre criação de porcos e a existência de contaminados pela Covid-19 nesse local. Está em inglês, mas na tradução é coronavírus, ping-pong entre porcos e humanos. É concebível uma infecção reversa de porcos infectados? O Triângulo Corona é a parte 2 desse relatório técnico. Queria que você desse mais detalhes a respeito desse novo artigo. Nós já havíamos publicado um anterior, justamente trazendo essa hipótese. Quem somos nós? Né? Sou eu, o professor Imo Fibrig, que é alemão, mas é professor honorário da Universidade de Nottingham, e o Paulo Nepomuceno, que é geógrafo, cartógrafo do meu departamento, do Departamento de Geografia da USP. Então, nesse artigo, Marilu, nesse segundo artigo, a gente avançou para outros países. Então, a gente, num primeiro artigo, mapeou apenas o estado de Santa Catarina, no Brasil, olhando para a criação de porcos e vendo, sim, essa correlação espacial entre áreas com intensa produção de porcos, intensiva produção de porcos e também uma taxa alta de população infectada com o Covid-19. E nesse segundo artigo, nós ampliamos. Então, nós ampliamos a análise espacial para os Estados Unidos para tamanha. E a correlação espacial, ela existe, ela é importante, ela precisa ser investigada. Então, inclusive, a gente termina o artigo dizendo, olha, a gente fez uma análise macroscópica, ou seja, do ponto de vista da geografia, da cartografia, nós mapeamos. Agora, a gente precisa que análises microscópicas sejam feitas. O que seria muito importante, por exemplo, que as fezes dos animais sejam investigadas, sejam testadas. Nesse mapa que a gente está vendo aí, para quem não está vendo e só está nos ouvindo, a gente tem um mapa dos Estados Unidos, com as áreas em roxo, são as áreas com alta taxa de população infectada por Covid-19. Então, é lógico que a gente tem uma mancha na costa leste dos Estados Unidos, já é esperada, que vem desde o nordeste até o sudeste dos Estados Unidos, então desde Nova York, digamos assim, até Miami, até a Flórida. Mas a gente tem uma segunda mancha muito importante que não corresponde às áreas com maior densidade demográfica, que é a região do meio oeste dos Estados Unidos, os estados de Iowa, Minnesota, que são áreas de produção intensiva de porcos. Então, a mesma correlação espacial que a gente viu acontecer no Brasil também acontece nos Estados Unidos. O que tem em comum nesses dois países é as áreas de maior densidade demográfica, ou seja, onde a população está mais concentrada, no número de habitantes por quilômetro quadrado maior, ela não é a mesma da área de intensa criação de porcos. E, no entanto, essas áreas com intensa criação de porcos são também um hotspot de coronavírus, ou seja, é um local de grande quantidade de pessoas infectadas. Então, isso para o Brasil e isso para os Estados Unidos. Daí, para o Brasil, nesse artigo, a gente mapeou a região sul toda, a gente expandiu, não só Santa Catarina, mas também Rio Grande do Sul e Paraná, porque a região sul do país responde por mais de 60%, perto de 70% do total de produção de suínos,
E muito curioso, nos primeiros mapeamentos que nós fizemos, a porção oeste do Paraná não aparecia com muitos casos de coronavírus. E em debate com os meus colegas, né, que são os coautores desse trabalho, o professor Imo é o primeiro autor, eu sou a segunda autora, mas, enfim, em debate com eles, eu levantei a seguinte hipótese, a gente conversando, olha, pode ser que ainda não tenham essas manchas no oeste do Paraná, eles chegarão. De fato, mapeando, quando a gente mapeou da segunda vez, já havia essa correlação espacial. Então, isso é verdade para os Estados Unidos, é verdade para o Brasil e também para a Alemanha. Então, nós mapeamos a Alemanha, eu não sei se os ouvintes acompanharam, mas houve um segundo surto de Covid-19 na Alemanha, e foi um escândalo, porque esse surto ocorreu no entorno, digamos assim, no município e num dos mais importantes frigoríficos da Alemanha, que processa a maior parte da carne processada na Alemanha se dá lá. Então, teve casos assim de mais de 600 trabalhadores infectados num período curtíssimo de tempo. E o que foi, e bem no caso da Alemanha, a gente mapeou, a gente criou digamos assim, um exercício estatístico para mapear os dados, para ter certeza de que a gente estava justamente pegando essa correlação espacial. Por que eu estou dizendo isso? Porque no caso da Alemanha, essa região com maior concentração de casos de Covid-19, de suinocultura, responde também às áreas com maior taxa de densidade demográfica. Então, é diferente da realidade dos Estados Unidos e do Brasil, em que essas áreas não são equivalentes, na Alemanha são. Então, para poder ter certeza de que a gente estava trabalhando com o segundo surto e de que isso poderia estar relacionado com a existência da suinocultura intensiva e de frigoríficos, daí a gente fez um recorte, pegou a partir do final de abril uma data específica e pegamos a média de casos, do aumento de casos no período examinado, um mês que nós examinamos. E a partir daí nós só mapeamos os municípios que estavam acima da média, para ter certeza de que a gente estava lidando exatamente com o segundo surto. E os dados, de novo, os dados confirmam essa hipótese da correlação espacial entre suinocultura intensiva, ou seja, criação de porcos intensiva, e alta taxa de população infectada com Covid-19. Então, na verdade, é um exercício cartográfico que nós fizemos, a gente vê essa correlação, e no texto foi o que a gente identificou muito parecido nos Estados Unidos e na Alemanha. Tem duas questões agregadas que nos levam a trabalhar com essa hipótese. Uma é uma situação muito precária dos trabalhadores no ambiente de trabalho, são ambientes fechados, extremamente gelados, trabalhadores lado a lado, ombro a ombro, altas, digamos assim, horas de trabalho por dia, elevada quantidade de trabalho por dia, trabalhadores migrantes. Então, no caso da Alemanha, os trabalhadores, a origem deles, na maior parte são romenos, e nos Estados Unidos, trabalhadores latinos. Então, a gente vê duas coisas juntas, Marilu. Uma é a questão da precarização do trabalho humano, e a outra coisa é a degradação da vida animal. Então, a hipótese que, né, para ir fechando, que a gente veio trabalhando nesse artigo é que esses dois elementos juntos provavelmente respondem por nesses países, né, nos Estados Unidos e no Brasil, interiorização da pandemia, na Alemanha, o novo surto. Então, é possível, o que é que a gente está trabalhando? De novo, são hipóteses, né? Assim como a Organização Mundial da Saúde diz, não há evidências científicas de que os animais não possam transmitir, também não há de que eles não possam. Então, todos os artigos que eu estou lendo, as respostas elas são sempre muito evasivas, não há evidências científicas que provem e também que não provem. Então, essa correlação espacial nos faz levantar ainda mais dúvidas e dizer o seguinte, olha, uma análise macroscópica mostra que tem essa correlação espacial, é necessário que a gente veja. Por que é necessário que a gente veja? Porque o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, ele permanece nas fezes das pessoas infectadas, sejam elas sintomáticas ou assintomáticas, e continuam
o vírus continua sendo secretado nas fezes, mesmo depois do paciente ter sido curado. Ou mesmo em pacientes assintomáticos, por um período muito grande, de 15 a 50 dias. E quando a gente lida com um país como o Brasil, em que a maior parte dos municípios não tem coleta de esgoto, é de uma gravidade enorme a gente pensar o que pode acontecer se esses animais realmente puderem transmitir a doença. Então, é algo muito, muito, muito temerário. Há um pesquisador do Instituto Federal de São Paulo, em Tupã, Fernando Ré, que acabou de publicar também um trabalho. Ele mostra essa correlação espacial no Paraná entre trabalhadores do setor de avicultura e Covid-19. Então, é algo dado, essa correlação existe, o que a gente precisa é que as fezes, no mínimo as fezes desses animais, ou seja, que haja uma fiscalização da coleta do descarte feito nesses frigoríficos. Acho que isso é muito necessário. Esse fenômeno de interiorização da Covid-19 no país se deu muito em função dessa forma de criatório e o transporte e da condição de trabalho desses trabalhadores nos frigoríficos. Perfeito. Larissa, bom, não vai dar tempo hoje da gente falar sobre o paraquat, né? A Anvisa colocou em pauta a revisão desse veneno, que já é proibido na União Europeia, já tinha data aí para ser banido no Brasil, 22 de setembro desse ano, mas agora vai ter uma reunião para fazer essa revisão. Bom, vamos aguardar aí o resultado e espero que você volte para a gente fazer também esse comentário do paraquat tão nocivo à saúde da população, né, Larissa? Sim, voltaremos. É um passo para trás. A gente precisa discutir isso, porque o Brasil já tinha decidido que iria banir o paraquat, que foi proibido na União Europeia em 2007, está associado ao mal de Parkinson e também ao câncer. Então, querer rever algo que já estava sacramentado é um grande passo para trás. A gente conversa sim. Tá certo, Larissa. Muito obrigada aqui pela sua participação. Eu sei que você está na correria aí, dando aula virtual, indo, enfim, fazendo todas as atividades necessárias acadêmicas e você parou um minutinho aí para conceder essa entrevista. Muito obrigada, Larissa. Eu quem agradeço. Um abraço. Um abraço. A gente falou aqui com a Larissa Mies Bombardi, pesquisadora, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.